O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 4. Golgrana Parva. Capítulo 38. Encaram o inimigo. Uttara foge com medo. Arjuna o arrasta de volta e se prepara para lutar. Vaisampayana disse: tendo saído da cidade, o filho intrépido de Virata se dirigiu ao seu quadrigário, dizendo: procede para onde os Kurus estão. Derrotando os Kurus reunidos, que vieram para cá por desejo de vitória, e resgatando rapidamente o meu gado deles, eu voltarei para a capital. A essas palavras do príncipe, o filho de Pandu incitou aqueles corcéis excelentes e dotados da velocidade do vento e enfeitados com colares de ouro. Aqueles corcéis, instigados por aquele leão entre homens, pareciam voar pelo ar. E eles não tinham ido longe quando aqueles batedores de inimigos, Dhananjaya e o filho de Matsya, avistaram o exército dos poderosos Kurus. E procedendo em direção ao cemitério, eles se aproximaram dos Kurus e observaram o seu exército organizado em ordem de batalha. E aquele grande exército deles parecia com um vasto oceano ou uma floresta de inúmeras árvores se movendo pelo céu. E então era vista, ou melhor entre os Kurus, a poeira erguida por aquele exército movente, a qual alcançava o céu e obstruía a visão de todas as criaturas. Observando aquela hoste imensa cheia de elefantes, cavalos e carruagens, e protegida por Karna e Duryodhana e Kripa e o filho de Santanu, e aquele arqueiro inteligente e formidável Drona, com seu filho, Asvatthama, o filho de Virata, agitado com medo e com os pelos do seu corpo eriçados, falou dessa maneira para Partha: eu não ouso lutar com os Kurus. Vê, os pelos do meu corpo se arrepiaram. Eu não posso lutar com essa hoste incontável dos Kurus, cheia de guerreiros heróicos, que são extremamente ferozes e difíceis de serem vencidos até pelos celestiais. Eu não ouso penetrar no exército dos Bharatas, consistindo em arqueiros terríveis e cheio de cavalos e elefantes e carros e soldados da infantaria e estandartes. A minha mente está perturbada demais, pela própria visão do exército inimigo, no campo de batalha no qual estão Drona e Bhishma, e Kripa, e Karna, e Vivingsati, e Asvatthama e Vikarna, e Salmadati, e Valika, e o rei heróico Duryodhana também, aquele principal dos guerreiros em carros, e muitos outros arqueiros esplêndidos, todos hábeis em combate. Os meus cabelos se arrepiaram, e eu estou desfalecendo de medo pela própria visão desses batedores, os Kurus organizados em ordem de batalha. Vaisampayana continuou. E o tolo Uttara de mente inferior só por insensatez começou a lamentar o seu destino, na presença do dinâmico Arjuna, disfarçado como seu quadrigário nestas palavras: meu pai partiu para enfrentar os Trikartas, levando com ele seu exército inteiro, me deixando na cidade vazia. Não há tropas para me ajudar. Sozinho e um mero garoto que não tem praticado muito exercício com armas, eu sou incapaz de enfrentar esses guerreiros incontáveis e todos habilidosos com armas. Portanto, ó Vryanala, para de avançar. Vryanala disse: por que tu pareces tão pálido pelo medo e aumentas a alegria dos teus inimigos? Até agora tu não fizeste nada no campo de batalha com o inimigo. Foste tu que me ordenaste, dizendo: leva-me em direção aos Kauravas. Eu, portanto, te levarei para onde aquelas inúmeras bandeiras estão. Eu certamente te levarei, ó de braços fortes, para o meio dos Kurus hostis, preparados para lutar como eles estão pelo gado, como falcões pela carne. Eu faria isso mesmo que eu considerasse que eles vieram para cá para lutar por um prêmio muito superior, tal como a soberania da terra. Tendo, na hora de partir, falado perante homens e mulheres tão favoravelmente da tua coragem, por que tu desistirias da luta? Se tu voltares para casa sem recapturar o gado, homens corajosos e até mulheres, quando eles se reunirem, rirão de ti, em menosprezo. Com relação a mim mesmo, eu não posso voltar à cidade sem ter resgatado o gado, elogiado com eu fui tão favoravelmente pela Sairindri a respeito da minha habilidade na direção de carros.
É por causa daqueles elogios da Sairindri e por aquelas tuas palavras também, que eu vim. Porque eu não deveria, portanto, dar combate aos Kurus. Quanto a ti mesmo, fica calmo. O Tara disse. Que os Kurus roubem dos Matsyas toda a sua riqueza. Que os homens e mulheres, ó Vryanala, riam de mim. Que o meu gado pereça, que a cidade seja um deserto. Que eu fique exposto perante meu pai. Entretanto não há necessidade de combate. Vaisampayana continuou. Dizendo isso, aquele príncipe muito aterrorizado enfeitado com brincos pulou de seu carro, e jogando ao chão seu arco e flechas começou a fugir, sacrificando a honra e o orgulho. Vryanala, no entanto, exclamou, esta não é a prática dos corajosos, esta fuga de um kshatriya do campo de batalha. Até a morte em combate é melhor do que a fuga por medo. Tendo dito isso, Dhananjaya, o filho de Kunti, descendo daquele carro excelente correu atrás daquele príncipe que fugia dessa maneira, com sua própria trança comprida e roupas vermelhas puras esvoaçando no ar. E alguns soldados, não sabendo que era Arjuna que estava assim correndo com sua trança esvoaçado no ar, caíram na gargalhada à visão. E vendo correr daquela maneira, os Kurus começaram a discutir, quem é esta pessoa, assim disfarçada como fogo oculto em cinzas? Ele é parte homem e parte mulher. Embora portando uma forma neutra, ele ainda assim parece Arjuna. Ele tem a mesma cabeça e pescoço, e os mesmos braços semelhantes a um par de maçãs. E o modo de andar deste também é como o dele. Ele não pode ser ninguém mais do que Dhananjaya. Como Indra é entre os celestiais, assim é Dhananjaya entre os homens. Quem mais neste mundo além de Dhananjaya viria sozinho contra nós? Virata deixou um único filho dele na cidade vazia. Ele saiu por infantilidade e não por heroísmo verdadeiro. É o Tara quem deve ter saído da cidade, tendo, sem dúvida, feito de Arjuna o quadrigário, o filho de Prita, agora vivendo disfarçado. Parece que ele está agora fugindo em pânico à visão do nosso exército. E sem dúvida Dhananjaya corre atrás dele para trazê-lo de volta. Vaisampayana continuou. Vendo o filho disfarçado de Pandu, os Kauravas, ó Bharata, começaram a se entregar a essas conjecturas, mas eles não podiam chegar a nenhuma conclusão definitiva. Enquanto isso Dhananjaya, perseguindo rapidamente o retirante Uttara, agarrou-o pelos cabelos dentro de 100 passos. E agarrado por Arjuna, o filho de Virata começou a lamentar mais angustiadamente como alguém em grande aflição, e disse, escuta, ó bom Vryanala, ó alto de cintura bonita. Muda rapidamente a direção do carro. Aquele que vive encontra a prosperidade. Eu te darei 100 moedas de ouro puro e 8 lápis lazuli de grande brilho ornamentados com ouro, e uma carruagem equipada com um mastro de bandeira dourado e puxado por corcéis excelentes, e também 10 elefantes de bravura enfurecida. Ó Vryanala, liberta-me. Vaisampayana continuou, assim abordado aquele tigre entre homens rindo arrastou o Tara que estava quase privado dos seus sentidos, e que estava proferindo essas palavras de lamento, em direção ao carro. E o filho de Prita então se dirigiu ao príncipe apavorado que quase tinha perdido os sentidos, dizendo, ó castigador de inimigos, tu não ousas lutar com o inimigo, vem e segura as rédeas dos corcéis enquanto eu luto com o inimigo. Protegido pelo poder das minhas armas, penetra naquele formidável e invencível esquadrão de carros, protegido por guerreiros heroicos e poderosos. Não temas, ó castigador de inimigos, tu és um kshatriya e o principal dos príncipes reais. Porque tu, ó tigre entre homens, sucumbes em meio ao inimigo. Eu sem dúvida lutarei com os Kurus e recuperarei o gado, penetrando naquele formidável e inacessível esquadrão de carros. Se tu meu quadrigário, ó o melhor dos homens, eu lutarei com os Kurus. Falando assim para o Tara, o filho de Virata, Vibhatsu, antes inconquistado em combate, por algum tempo o confortou.
E então o filho de Prita, aquele principal dos batedores, ergueu no carro aquele príncipe fraco e relutante tomado pelo medo. Capítulo 39. Drona reconhece Arjuna enquanto dirige a carruagem. Vaisampayana disse, observando aquele touro entre homens sentado no carro no traje de uma pessoa do terceiro sexo, dirigindo em direção à árvore Sami, tendo erguido Tara, que fugia, todos os grandes guerreiros em carros dos Kurus com Bhishma e Drona em sua vanguarda ficaram profundamente assustados, suspeitando que aquele que chegava era Dhananjaya. E vendo-os assim desanimados e notando também os muitos presságios admiráveis, aquele principal de todos os portadores de armas, o preceptor Drona, filho de Bharadvaja, disse: violentos e quentes são os ventos que sopram, derramando cascalhos em profusão. O céu também está nublado como uma escuridão de cor cinzenta. As nuvens apresentam a visão estranha de estarem secas e sem água. As nossas armas também de vários tipos estão saindo dos seus estojos. Os chacais estão gritando horrivelmente, assustados pelas conflagrações por todos os lados. Os cavalos também estão derramando lágrimas, e nossos estandartes estão tremendo embora não movidos por ninguém. Sendo essas as indicações inauspiciosas vistas, um grande perigo está próximo. Fiquem vigilantes, protejam a si mesmos e organizem as tropas em formação de batalha. Fiquem esperando um massacre terrível, e protejam bem o gado. Esse arqueiro poderoso, esse principal de todos os manejadores de armas, esse herói que vem no traje de uma pessoa do terceiro sexo é o filho de Prita. Não há dúvida disso. Então dirigindo-se a Bhishma o preceptor continuou. Ó filho do Ganges, vestido como uma mulher, aquele é Kiriti que recebeu o nome de uma árvore, pois Arjuna é o nome de uma árvore indiana, o filho do inimigo das montanhas, e que tem no seu estandarte o símbolo do devastador dos jardins do senhor de Lanka, Hanuman. Nos derrotando ele sem dúvida levará o gado hoje. Aquele castigador de inimigos é o filho valente de Prita apelidado de Savyasashin. Ele não desiste de lutar nem com os deuses e demônios unidos. Sujeitado a grande privação na floresta ele vem em fúria. Ensinado até pelo próprio Indra, ele é semelhante a Indra em batalha. Portanto, ó Kauravas, eu não vejo algum herói que possa resistir a ele. É dito que o próprio senhor Mahadeva, disfarçado no traje de um caçador, foi gratificado por este filho de Prita em combate nas montanhas de Himavat. Ouvindo essas palavras Karna disse: você sempre nos critica por falar nas virtudes de Falguna, Arjuna, no entanto, não é igual, nem a 1/16 parte, completa de mim mesmo ou Duryodhana. E Duryodhana disse: se este for Partha, ó Radeya, então o meu propósito já foi realizado, pois então, ó rei, se descobertos, os Pandavas terão que vagar por 12 anos novamente. Ou, se este for alguma outra pessoa em um traje de eunuco, eu logo prostrarei na terra com flechas de gume afiado. Vaisampayana continuou, o filho de Dhritarashtra, ó castigador de inimigos, tendo dito isso, Bhishma e Drona e Kripa e o filho Drona todos elogiaram a sua coragem. Filho de Indra, pois antigamente foi Indra quem cortou as asas de todas as montanhas e as obrigou a serem estacionárias. Ele falhou no caso de Mainaka, o filho de Himavat,